Salve, salve investidores, bater um papo sobre o mercado financeiro. Eu tô usando um modelo de cálculo de arbitragem, né, global e tem me ajudado bastante nos meus trades, então eu vou passar um pouco aqui para você. Então esse foi o fechamento anterior do Ibovespa e aqui o mercado às 9 da manhã. Então o SP500 estava tendo uma alta, os Nasdaq uma baixa, enfim, commodities tendo uma alta, o DXY tendo uma queda e a abertura do iFood ele foi na região do 195, 330 e aqui eu tenho um delta global calculado, então ele estava me mostrando que o mercado ele tinha um viés de alta, né? Então um viés de alta para o mercado no dia de hoje com esses indicadores aqui e eu tinha um sinal neutro, né? E a arbitragem real aqui me mostrando que o mercado ele estava caro. Por quê? Porque o valor aqui deu negativo. Então nessa conta que eu tenho feito, quando o valor dá positivo, o mercado está barato, enfim. E aqui ele me mostrou que o mercado ele estava caro, né? E vamos dar uma olhada no que aconteceu no dia de hoje. Então eu estou aqui com o gráfico do MSCI World Index e que é o mercado global, né? Um resumo aqui do mercado global e o mercado global hoje ele teve uma alta de 0,83, então o mercado teve uma alta, enfim. O petróleo uma queda de 5,75, SP500 uma alta de 0,72 e commodities em queda, né, uma queda de 0,22. Apesar do VIX estar tá em queda, um 3,11, e o DXY, que é o dólar lá fora, tendo uma queda de 0,32, o mercado local ele não se comportou dessa forma. Então aqui nós tivemos o Ibovespa em queda, uma queda de 0,33, né? Então hoje o mercado aqui trabalhou de um jeito contrário, né? O mercado lá fora, apesar do dólar ter tido uma queda de 0,86, então o doleta aqui tendo uma queda de 0,86, mesmo com o dólar em queda, o mercado aqui ele reagiu mal, né? E terminou o dia com uma queda, né? Então vamos dar uma olhada para o Infut. O Infut no dia de hoje tendo uma queda de 0,09. E aqui o que aconteceu no dia de hoje? Nós tínhamos uma compra acima de 195,044, né? E o que o mercado fez? Ele já teve, ele começou com gap, né? E o preço acima dessa região aqui, né? Então ele aciona o gatilho. Enfim, ele me aciona o gatilho de compra. Deixar aqui colorido. Vou mostrar para vocês, né? Então ele me acionou um gatilho aqui nessa região. Não, ficou legal não, isso aqui não. Gatilho de compra, colorir o gatilho de compra, pode não. Deixar ele como estava antes. Só um instante. Quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Deixar ele verdinho. Verde, verde que é compra, certo? Prontinho, bonitinho. É aqui que eu vou colorir. Então vamos lá. Então a compra foi acionada, o mercado subindo. Então teve um gap, né? E chegando, ele andou cerca de 354 pontos e depois começou a enfraquecer, né? E aqui no nosso modelo de cálculo de arbitragem, né, a gente
do mercado futuro pro à vista, né? Então a gente tinha também esse aviso, né, de que o mercado ele estava caro. Então ele esticou um pouco logo no início com gap, enfim, seguindo o mercado global, e depois ele começou a enfraquecer, né? E aí ele perde, ele stopa essa compra. Então aqui já sai da operação. Fechou abaixo do gatilho, 195,044, perdeu essa zona de preço, sai, estopa. E aí ele volta para onde? Para dentro do range. Ó, o range aqui, ó. Entre o gatilho de compra e o gatilho de venda. Até deixo marcado aqui essa região, que é uma região que ele vai perdendo volatilidade. E se o mercado está sem volatilidade, aqui a gente não opera, né? Então, dentro dessa região aqui, ó, perdeu a volatilidade, não se faz nada. Enfim, ele veio testar o fechamento anterior, depois ele perdeu, depois ele ganhou o fechamento anterior, mas foi trabalhando próximo da média de 9, né? E se recusando a ficar acima dela, né? Então aqui ele já foi mostrando uma fraqueza, né? E depois perdeu o fechamento, enfim, e veio testar o gatilho, né? Então aqui, zona morta, não se opera, enfim, ele está testando, né? Muitas vezes até criando um range, enfim, uma zona de preço, né, para decidir para onde vai, ou de pouquinho em pouquinho ele vai descendo até acionar essa venda aqui e entrar um fluxo na ponta vendedora forte, né? Então o mercado ele foi se enfraquecendo no decorrer do dia, né? Testando essa zona aqui de venda, enfim, depois teve um repique, veio testar o fechamento para depois de novo acionar a venda, né? E acionou a venda aqui, andou cerca de 570 pontos, não andou muito, né? Chegou na nossa projeção, ó. Então esse é o dólar, né? Bateu na nossa projeção, o dólar não, desculpe, o Infut, né? Ele bate na nossa projeção aqui, ó. Andou cerca de 500 pontos, né? Depois que acionou o gatilho. E ó, criou um range, né? Uma zona de preço nessa região. Deixa eu ver se está dando para ver. Vou fazer esse aqui que é melhor. Então, ó, foi acumulando preço para depois ele ter um repique, enfim, aí ficou acima da média de 9, né? Estopou a venda, enfim, e veio próximo do fechamento dentro do range, né? Voltou para a casinha, onde não tem volatilidade. Essa região entre o gatilho de compra, gatilho de venda e fechamento, ele voltou para cá. Então ele voltou para cá, ó. Não, pera. Só em algumas situações que você pode abrir uma operação nessas regiões. Quando ele faz um padrão de topo aqui próximo do gatilho de compra, e aí sim você monta uma posição aqui. Ou quando ele faz um fundo, igual fez aqui, né? Foi formando um fundo nessa região, e aí você entra com uma posição de compra, né? Contra a tendência, né? Enfim, e muitas vezes ficar esperto nesse teste, né? Então ele tem o gatilho acionado, seja na compra ou na venda. Eu vou trabalhar com o exemplo da venda aqui. Então ele aciona o gatilho, aí ele vem para cá, cria uma zona de preço aqui, um range, enfim, forma um fundo e aí ele vem testar a venda. E aí muitas vezes no teste da venda ele até estopa, mas depois aciona de novo e aí ele vem com força, né? E continua a sua tendência porque a volatilidade foi acionada, enfim. Então o preço se recusou a trabalhar em regiões acima da venda, né? Então ele aciona a venda novamente. Então nesse caso aqui não foi feito isso, né? Então ele acabou estopando essa venda, né? E aí o preço ficou acima, enfim, veio testar o fechamento, né? Então ficar de olho nesse detalhe também. Então esse foi o Infut. E aí ele volta para dentro da nossa casinha, né? Pro range aqui, ó, zona morta, enfim, e aí ele perde a volatilidade, ó, uma queda de 0,09, pouca vol. Mas no decorrer do dia ele até teve uma vol, enfim, andou bem, né? Teve bastante volatilidade em relação ao seu topo aqui, depois o fundo, enfim, ele andou
Andou bem, andou uns 2.000 pontos. Não, aqui. Então ele andou cerca de quase 2.000 pontos, né? Isso, 1.800 e poucos pontos. Então é isso, esse foi um Infute no dia de hoje. Então aqui no nosso modelo de cálculo de arbitragem, né, a gente identificou que o mercado ele estava caro. Então o sinal aqui era neutro, né? O delta global ele estava com viés de alta, né? Então o mercado global aqui teve uma alta. Enfim, mas o local ele estava caro, né? Então ele precisava corrigir e foi o que aconteceu, né? Então o mercado corrige, embora o dólar lá fora tenha tido uma queda e o dólar aqui também em queda, o mercado local acabou tendo uma queda, o Bovespa corrigiu. Enfim, inclusive aqui, antes de mudar, ó, ficar de olho, pessoal, ó, no gap. Então essa linha branca aqui é fechamento de gap, tá? Então tem gap a ser fechado aqui do 195 até o 189 e depois dos 187 até o 184. Então ficar de olho também no gap, o mercado precisa fechar, né? Esse gap, enfim. Então o Infute vindo em direção aí o fechamento do gap, né? E o mercado em queda hoje, né? Vamos dar uma olhada no dólar? Bom, chegando no dólar, o que aconteceu hoje com o mercado? Gap, enfim, o mercado vendedor chegou aqui no mínimo projetado do dia. E aí ele segurou, né? Segurou, depois ficou acima da média de 9. E aí ele veio testar a venda, né? Então, esticado, né? Bem esticado, inclusive. Lembra que eu falei? O delta global positivo, enfim. O mercado lá fora mais animado. E o dólar aqui começou com gap de baixa. E o índice começou com gap de alta, né? Então, os dois em direções opostas, né? Tudo parecia que o mercado aqui ele ia fazer o mesmo que o mercado lá fora, né? E não foi o que aconteceu, né? Então deixa eu destacar aqui. Então gap, o mercado vem testar o mínimo projetado para o dia, depois ele tem um repique e aí ele veio testar, ó, a venda. Veio testar aqui o 5,02649, né? Passou a dele e depois, ó, ele corrige, faz o martelo invertido aqui, depois até tentou ficar acima da venda, mas ó, chegou na região aqui, o gatilho de venda no 0,26, ele perdeu força e aí ele deu continuidade, né? Lembra que eu falei, ó, faz um padrão de fundo, aí ele tem um repique, ele vem testar essa região aqui de venda, mas aí ele chegou nesse patamar de preço, ele foi perdendo força, né? E de novo ele aciona uma nova venda, né? E aí ele veio de novo testar o mínimo projetado para o dia, enfim. Depois ele operou abaixo do alvo da venda, para depois vir de novo testar o mínimo projetado por dia, perder esse mínimo projetado por dia e vir aqui, ó, na nossa projeção. Fechou quase perto dela, né? Veio buscar aqui a nossa projeção, o eixo institucional também, é uma zona importante de preço, enfim, e fechou um pouco acima, próximo da média de 50 de 9. Né? Inclusive aqui ó, ele estava esticado, né? Estava bem caro o nosso mercado. E longe da média de 9, longe da média de 50, né? E o que ele fez foi chegar próximo da média de 9, para depois, né, perder ela, trabalhar próximo dela, ficar abaixo dela e vir buscar de 50 e depois, né, perder a média de 50 e ficar trabalhando abaixo da de 50 e da de 9. Então esse foi o dólar no dia de hoje. Enfim, gatilho de venda acionado. Vamos dar uma olhada quantos pontos que ele andou nesse trade. Então, o gatilho foi acionado, enfim, ele andou contra 4 pontos, né? E a favor 40 pontos, nada mal, né? Então, andou 40 pontos aí na queda, venda e o dólar tendo uma queda de 0,86. Então, esse foi o dólar no dia de hoje, o Infute no dia de hoje. Enfim, o nosso projeto trade quantitativo, que é um trade baseado em dados. Então, esses pontos de volatilidade, eles são
analisado através de padrões de movimento de preço. Então, através desses padrões de movimento de preço, nós identificamos o ponto de volatilidade. E por isso que é um trade quantitativo, é uma análise quant, né? Então, a análise quant que analisa dados, padrões de movimento de preço e através desses padrões a gente tem os nossos pontos de volatilidade. E esses pontos de volatilidade eles servem para acionar as nossas operações, seja na operação de compra, seja na operação de venda, né? Inclusive, ele ajuda você a gerenciar o seu risco, né? A controlar o seu stop. E, inclusive, eles convergem com os padrões de candle, né? Então, os padrões de candle, se você reparar, próximo a essas regiões, né? Eles vão convergir com o que o mercado está fazendo, né? Quando perde volatilidade, quando aciona volatilidade. E o mais importante do nosso trade, né? Ele vai te dar o início dessa volatilidade, né? Então você pegar o movimento já desde o seu início e saber onde colocar o seu stop, né? Vai ajudar muito na sua operação. Inclusive ele ajuda, né, o trade que já tem um conhecimento um pouco mais avançado em padrões de candlestick. Enfim, o nosso projeto ele acaba somando, né? Então ele acaba ajudando o trader a analisar o mercado, né? Mais um indicador aí para ele estar colocando também no seu setup, no seu operacional, enfim. Então esse é um pouco do nosso projeto. Se você tem interesse em conhecer um pouco do nosso projeto, entre no nosso grupo do Telegram. O link está disponível na descrição do vídeo. Se inscreva no nosso canal antes, enfim, acompanhe o nosso curso completo, né? São mais de 250 operações que nós fizemos no mercado financeiro, utilizando desse conceito, dessa metodologia. E se você tem interesse em se tornar membro, para maiores informações, entre no nosso grupo do Telegram. Então é isso, pessoal. Esse foi o mercado financeiro no dia de hoje. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.